Existe uma área da sua vida em que você busca verdade, profundidade, cura, fusão e poder. E nessa mesma área, você terá as maiores oportunidades de aprender sobre desapego, perdão e entrega. Mas para isso, você vai precisar enfrentar as suas maiores sombras e o grande medo de todo ser humano, o medo da morte. Preparados para lidar com tudo isso? Esses são os ensinamentos da Lua Nova em Escorpião, que acontece nesse dia 20 e que é o tema da nossa meditação astrológica de hoje, que vai trazer ensinamentos profundos para todos nós, mesmo aqueles que não são escorpianos, porque afinal todos temos escorpião no nosso mapa astral. Então, se você quer aprender a renascer como uma fênix, fica aqui comigo nesse vídeo. Eu sou a Priscila Benítez, astróloga, terapeuta e professora de yoga e meditação, geminiana com sol de casa 8, que é a casa de escorpião, mais ascendente Marte, Saturno em escorpião. Perigosa, hein? Cuidado comigo! Então toda semana eu venho aqui trazendo uma visão terapêutica das energias da semana, de como elas se manifestam na nossa vida. Trago também o oráculo dos deuses para a gente entender qual é a força arquetípica que a gente precisa ativar para poder vivenciar esses processos que o momento astrológico está nos convidando a fazer, e uma meditação guiada que a gente sempre faz no final para integrar todos esses saberes e conseguir depois colocar em prática, né? Porque afinal de contas não adianta nada o autoconhecimento, o conhecimento, se a gente não colocar em prática, porque é a ação que realmente transforma, que cura, muda a nossa vida e faz a gente acessar melhores versões de nós mesmos e da nossa vida. Então, para começar, vamos falar sobre a energia de Escorpião. O que é esse signo tão temido? Mas antes, deixa eu pedir uma coisa. Se você é novo ou não e não está inscrito, se inscreva no canal. Se você quiser saber sobre o meu trabalho, tem ali na descrição do vídeo, tem os meus contatos, tem informações, aí é só você me chamar. E agora vamos lá. Primeira coisa, vamos relembrar o que são os signos. Os signos são funções psíquicas, são habilidades, capacidades que a gente desenvolve para viver a nossa jornada do herói, a jornada da vida, que começa no momento que a gente nasce até o momento que a gente morre. São como roupas que a gente veste para executar determinadas funções. E o signo de Escorpião, ele tem a função de limpeza, de transformação, de cura. É uma dessas funções que a gente desempenha relacionada às nossas emoções. Então a gente tem 3 signos de água. O seu elemento, a água, é o elemento que simboliza as emoções. E Escorpião vai falar das nossas águas sujas, sabe? Quando você pensa assim, vamos trazer uma metáfora aqui. Se você pensar na sua casa, existe todo um encanamento que coloca água limpa, que traz água limpa para você, e existe um encanamento que leva a água suja embora. Escorpião seria esse encanamento que leva a água suja. Vai ser lá mais escondidinho, você não vai ter uma torneira abrindo, descarregando água escorpiana. Essa é a água que fica escondida, ela desce pelo ralo e você não vê mais, e ela vai ser descarregada em algum lugar aí da cidade para ser limpa de novo, purificada. Escorpião é isso, é aquela parte mais profunda do nosso inconsciente, onde a gente guarda todas essas águas sujas. O que são as águas sujas? São as nossas emoções negativas, a nossa raiva, a nossa dor, nosso desejo de vingança, os nossos desejos como um todo, desejo sexual, tudo que é tabu. E claro, desejo sexual, se isso for um tabu, né? Na verdade é tudo que é tabu, que é proibido, que é reprimido, que a gente se sente desconfortável em nível emocional, a gente vai guardando ali dentro. São significados que a gente dá para as emoções e para as experiências que a gente vivencia, significados que são entendidos como não aceitáveis, que não deveriam ser expostos, e a gente guarda lá no fundo. E o que acontece? Essas emoções, essas percepções, esses significados, essas memórias que a gente vai guardando e que não são mexidas, elas começam a moldar quem a gente é sem a gente perceber, sem a gente querer. Elas vão virando, inclusive, vão ditando na nossa psique estratégias de defesa para a gente lidar com outras situações que aparecem, que nos parecem semelhantes àquelas que geraram essas emoções, né? E quando a gente tem uma lunação escorpiana ou uma ativação forte dessa energia escorpiana, mesmo que não seja na lunação escorpiana especificamente, a gente tem um momento coletivo de lidar com essas emoções. Então é muito comum que todo mundo comece a ter aí
situações acontecendo para trazer à tona todos esses sentimentos reprimidos. E aí é nessa hora que a gente vai ter que vestir a nossa roupinha escorpiana para poder lidar com isso. E o que é essa roupinha escorpiana? É a nossa roupa de curandeiro, de alquimista, de coveiro, que a gente vai vestir para poder fazer o quê? Para olhar para essas sombras, né? Entrar ali naquela lama. Imagina a lama. Aquela água suja, cheia de detritos, de coisas que estão ali acumuladas, paradas, escondidinhas ali num canto. Você vai ter que entrar naquela lama, mexer naquela lama para ver o que é que tem ali dentro, o que está guardado ali. Aí você vai ter que olhar para isso, se você quiser limpar. E aí você vai ter que usar as suas estratégias, o seu conhecimento, para poder remover aquilo ali, purificar aquilo ali, filtrar aquilo ali, para que aquela água possa ser reutilizada, para que ela possa fluir novamente. Porque o que vai acontecendo com a água suja? Ela vai ficando ali, virando uma lama, fica parada, né? Ela não se movimenta, ela vai perdendo a força, vai perdendo a fluidez, vai perdendo o movimento. Agora, se você purifica, vocês já foram numa estação de tratamento de esgoto? Eu já fui, né? Para quem não sabe, eu sou engenheira e me especializei, fiz mestrado tudo nessa área de gestão ambiental. Então, já visitei as estações de tratamento. E aí você vai ter um lugar lá onde vai ser filtrado as coisas maiores, né? As sujeiras maiores que tem nessas águas de esgoto, vai ter lugares onde vai ter um tratamento já de decantação, tem vários tipos de tratamento, nem me lembro mais porque isso foi quase em outra vida. Precisei de um processo escorpiano a propósito para poder não matar aquela engenheira, porque ela ainda existe, porque afinal de contas eu sou uma empreendedora e uma engenheira de produção é muito bem-vinda no empreendedorismo, né? Mas aquela persona de engenheira, ela não existe mais, né? Ela não está mais circulando por aí. Tive que vestir, decidi em algum momento que eu iria vestir uma outra persona. E isso me custou, né? Me demandou o quê? Um processo escorpiano, que aliás não foi à toa, né? Foi exatamente no meu retorno de Saturno quando eu comecei esse processo. O retorno de Saturno é quando a gente começa a incorporar o nosso ascendente, né? Eu contei aqui já para vocês que eu tenho ascendente, Marte, Saturno e Escorpião. Então, o meu retorno de Saturno foi justamente ali, mexendo no meu ascendente. O ascendente é justamente essa parte nossa que a gente mostra, essa nossa principal personalidade que a gente mostra para o mundo. Então, para vocês entenderem, né? É basicamente isso que a gente faz quando a gente tem que lidar com essas energias escorpianas, como eu tive que lidar lá no meu retorno de Saturno, né? Tive que literalmente morrer e nascer de novo. E esse é um momento em que nós estamos sendo chamados a fazer esse processo, e ele está muito intenso. Por quê? Porque nós temos Lua Nova em Escorpião, né? Sol e Lua começando ali, dando início. Lua Nova é sempre o início de uma lunação, de um ciclo lunar completo que vai trabalhar aquela energia. Essa Lua Nova está acontecendo no grau 28, ou seja, os últimos graus ali, já um grau crítico do signo, significa que a gente já vivenciou toda essa energia e agora a gente precisa finalizar de vez, né? Então, é meio que uma urgência, assim, vamos dizer, da gente lidar com essas coisas. Na verdade, a gente já está aí há vários dias, né, há praticamente um mês, lidando com a energia escorpiana, porque o Sol já está aí há quase um mês, né? E aí, a gente precisou olhar para tudo isso nesse momento. A gente já tem a Vênus aí há vários dias, a gente tem a Lilith em Escorpião há muito mais tempo. A Lilith é uma energia muito parecida com a energia escorpiana, inclusive, porque a Lilith é as nossas emoções, o ponto lunar, né, o escuro, que representa as nossas emoções reprimidas, a nossa raiva, os nossos tabus. Só que ela é um ponto lunar, é uma parte do nosso inconsciente que vai vestindo essas roupinhas. E com a Vênus ali, a Vênus é o nosso senso de valor, de alto valor, os valores que a gente cultiva, o que a gente valoriza em consequência disso, que cria todo o nosso magnetismo, o que a gente vai atrair. Quando Vênus está ali em Escorpião, ela coloca a gente num modo de autoinvestigação profunda para a gente realmente redefinir os nossos valores em um nível muito fundamental. E não bastasse isso, temos vários planetas retrógrados. Temos Júpiter retrógrado em Câncer. Câncer é o outro signo de água que vai falar desse início das águas, né? O nosso passado, as águas que começaram a fluir em nós, que deram origem a essas águas escorpianas. Aquelas emoções e sentimentos e memórias e significados que a gente vivenciou, tudo lá na infância, que depois foi sendo trazido para as nossas relações e foi se cristalizando
aqui, né, nessa energia escorpiana. Temos também Urano, que está retrógrado no grau 29 de Touro. Touro já vai falar de tudo aquilo que é material, de aquilo que já tem forma, das coisas que já existem na nossa vida, que já são estabelecidas, que já têm consistência e que a gente já é apegado, inclusive, né? Touro faz oposição com o signo de Escorpião. Enquanto o Escorpião fala da morte, do desapego, do encerramento de ciclo, Touro é a vida, solidificação de tudo aquilo que a gente sentiu. Ele é regido pela Vênus, que está em Escorpião. Então, se a Vênus é esse nosso magnetismo que faz a gente atrair e materializar as coisas na nossa vida, e ela está em Escorpião, com Urano lá no último grau de Touro, retrógrado, a gente está falando aqui de um momento de olhar para as nossas sombras, para as nossas dores, para todas essas emoções reprimidas que estão ali criando uma vibração de atração em nós e fazendo a gente atrair determinadas situações para a nossa vida, e ao mesmo tempo que temos Urano, que é um planeta, é aquela parte da nossa psique que busca mudança, inovação, e aí ele está ali em revisão, olhando para todas essas coisas que a gente já tem estabelecidas na nossa vida manifesta. Ele está fazendo oposição com essa lua nova. Então, a gente está falando aqui de um momento em que a gente precisa olhar para todas essas sombras e definir, fazer a limpeza, como é que eu vou limpar tudo isso? O que disso eu quero manter? Quais dessas águas eu vou purificar? Como eu vou purificar? O que eu vou fazer aqui? Quais são as ações concretas que eu vou tomar na minha vida para purificar tudo isso? E aí as situações do passado vêm à tona para você poder enxergar quais são essas situações, e aí você precisa ativar essa coragem de fazer essas mudanças, e enquanto isso está Urano ali. Quero ver se ela realmente vai desapegar desse passado, se ela realmente vai fazer as mudanças, se ela realmente vai fazer os cortes, se ela realmente vai encerrar os ciclos que precisam ser encerrados. Porque a verdade é, Urano está lá em Touro querendo quebrar as nossas limitações, trazer mudanças para a nossa vida, tirar a gente dos padrões repetitivos, dos padrões kármicos, dos padrões familiares, culturais, sociais, que ainda nos limitam. Mas Urano só pode fazer isso, essa parte nossa que inova, que muda, que faz algo revolucionário, só pode fazer isso quando a gente desapega do nosso passado. O lado bom é que temos ali uma força de expansão e de liberdade atuando dentro de nós, que é Marte, que está em Sagitário. Sagitário é o signo da expansão, da fé, do propósito de vida, e ele está ali atuando, né? Marte é a força de ação, está ali em Sagitário, nesse arquétipo, com essa roupinha, né? Os signos são as roupinhas, vestindo essa roupinha que expande, daquele que vive com um propósito, que sabe onde quer chegar, que tem uma meta, que tem foco e que caminha naquela direção com decisão, assertividade e faz acontecer com fé, com alegria, com coragem, né, de realmente expandir os horizontes e sair daquele mundinho fechadinho para buscar metas de longo prazo, visão de longo alcance. E Plutão, que está em Aquário, Plutão é o agente da transformação no coletivo. A gente pode pensar até numa energia coletiva que está dando força agora, né? A gente, no meio espiritual se fala muito de transição planetária, porque está havendo uma transformação, e Plutão é justamente essa energia, ele leva tempo, ele fica lá muitos anos num signo. Por quê? Porque as transformações no coletivo levam tempo para acontecer, mas essa força, ela está atuando em nós. O coletivo, a vida, a Terra, o planeta, o universo, tudo está pedindo transformação, porque se continuar do jeito que está, daqui a pouco a humanidade vai ser extinta, né? Então, alguma coisa vai ter que acontecer. Então, a gente está recebendo esse impulso plutoniano de busca por liberdade, a verdadeira liberdade, a transformação dos nossos ideais e a transformação daquela rebeldia sem causa, que na verdade é só uma forma de egoísmo, por algo com propósito, por uma inovação verdadeira, por uma transformação verdadeira, por ousadia de fazer as coisas diferentes, de mudar realmente o mundo e de contribuir com o mundo a partir da nossa própria individualidade. Não por acaso nós tivemos antes, né, na semana passada, a lua minguante em Leão, que trouxe pra gente uma limpeza profunda de toda essa máscara social que a gente usa para ser aceito, para ser aprovado, para ser validado. Não foi por acaso que a gente teve uma lua minguante em Leão antes de uma lua nova em Escorpião. Foi o momento primeiro da gente limpar essas máscaras, tirar essas máscaras, para agora a gente
renascer. Esse é o tema principal dessa lua nova em Escorpião, que vai se estender por todo o ciclo lunar, né, que a gente chama de lunação, um mês inteirinho, para a gente tomar as ações necessárias, fazer as mudanças necessárias na nossa vida para renascer com a força da Fênix, que é o arquétipo mais elevado de Escorpião, né? A gente tem 3 arquétipos que representam o signo de Escorpião. O mais instintivo deles, que é o próprio animal escorpião, aquele que é venenoso, que pica, né? Diz a lenda até que ele se pica para se proteger, não sei se isso é verdade, mas simbolicamente traz essa ideia. O segundo nível desse arquétipo, que é a águia, o poder, a dominação, o controle, então já é melhor que o escorpião, porque ele não vai ferir à toa, não vai ser tão instintivo e venenoso, mas ele vai estar no poder, no controle, na tentativa de dominar tudo. E a gente tem o nível mais elevado, que é um animal místico, né? Que é a fênix, aquela que se incendeia, vira cinzas e depois renasce das cinzas. Então, ela tem o símbolo da imortalidade. A imortalidade do quê? Da nossa alma, do nosso espírito, que está sempre em constante transformação e renascendo, porque a verdade é que a morte é uma ilusão. A morte, ela é só o início de uma nova vida. Isso em todos os sentidos, tanto no sentido físico quanto no sentido figurado. Quando a gente finaliza um ciclo, na verdade a gente já está começando outro. Assim como quando o nosso corpo morre, ele vira comidinha para outros seres que vão nascer a partir disso, ele vira alimento. Então, o chamado dessa lua nova, dessa lunação escorpiana, é renascimento. É hora de renascer com propósito, ter mais ousadia, ter mais coragem, acessar o nosso poder, atualizar os nossos valores de uma maneira mais elevada, para que a gente possa agir na vida com propósito, colocando a nossa individualidade a serviço do coletivo, a serviço do todo. Essa é a transformação de Plutão em Aquário que nós estamos sendo coletivamente chamados a fazer. E é através dessa roupinha escorpiana que a gente vai fazendo isso no nosso nível individual. Então, para ativar essa força, aproveitar toda a clareza de Mercúrio, que, aliás, esqueci de falar, já está retrógrado e vai fazer conjunção com o Sol logo depois da Lua Nova, trazendo ainda mais possibilidades de clareza e de autorrevisão para a gente entender o que a gente precisa mudar na gente. Vamos aproveitar essa energia, tirar o nosso oráculo para trazer essa clareza para a gente, qual é a energia que a gente precisa ativar, e depois vamos meditar juntos para poder integrar esses saberes. E enquanto a gente se prepara para essa que é a parte mais importante do vídeo, porque afinal é através da meditação que a gente integra todo o conhecimento, que a gente acessa a nossa sabedoria interior, que vai nos dar o verdadeiro entendimento daquilo que é dado ao nosso intelecto através da comunicação, das palavras. E não se esquece de curtir o vídeo se você está gostando até aqui. Essas informações te ajudaram, te trouxeram mais clareza? Você gostou? Compartilhe aqui comigo nos comentários, curte o vídeo, compartilhe com alguém se você sentir que isso pode contribuir com alguém também. E enquanto eu vou embaralhando, você vai aí procurando um lugarzinho para você meditar, um lugarzinho confortável, tranquilo. Se você não tem essa possibilidade de fazer isso agora, não tem problema, apenas ouça a meditação, se conecta aqui comigo. E para quem ainda não conhece, os deuses, eles são representações simbólicas das forças arquetípicas que nós vivenciamos. E eles têm correspondência com os planetas astrológicos. E aí o que acontece? Quando a gente olha no nosso mapa astral, a gente tem a possibilidade de ver como é que a gente pode trabalhar essas forças arquetípicas em nós. O mapa astral é literalmente um mapa da nossa psique, o mapa do nosso destino, da nossa alma, né, de toda a trajetória que a gente vai viver desde o momento que a gente nasce até o momento que a gente morre. Que ele mostra todos os ciclos, a forma como a gente vivencia cada um dos nossos ciclos. E aí, nesse sentido, enquanto o mapa mostra pra gente os caminhos para que a gente possa fazer boas escolhas, o yoga e a meditação faz parte do yoga, né, uma principal prática do yoga, vai ajudar a gente a desenvolver através da prática e do conhecimento, porque existe todo um corpo de conhecimentos da filosofia, do yoga e da meditação, e que ensina pra gente as práticas, inclusive pra gente validar esses conhecimentos. Essa prática vai ajudar a gente a limpar a nossa mente de tudo que nos limita de vivenciar esses caminhos que são apontados no nosso mapa da melhor maneira possível, porque tudo tem dois lados, todo caminho tem luz e sombra, tem pontos positivos e negativos. E se a gente quer fazer boas escolhas, a gente precisa ter nossa mente limpa de todas as influências
de tudo aquilo que não é nosso, de todas as crenças que são colocadas na nossa mente desde o momento em que a gente nasce para formar o nosso ego. Isso é necessário, é assim que funciona a vida. A gente precisa disso para ter um ego, para se relacionar, mas o caminho da individuação, da iluminação, da santificação, como você preferir, e que é o que vai trazer para a gente a felicidade plena, é justamente a gente ir tomando consciência dessas crenças, dessas limitações e ir limpando tudo isso para a gente se conectar com a nossa essência. Então, essa aqui é uma meditação guiada que a gente vai fazer, mas se você quiser aprender a meditar com técnicas de meditação, para você desenvolver a sua prática diária, porque assim como o banho é necessário para a gente manter o nosso corpo limpo, a meditação também é necessária para a gente manter a nossa mente limpa, ela precisa ser todo dia, porque afinal de contas, todos os dias estamos recebendo e nos conectando com impurezas que deixam a nossa mente conturbada, nos colocam em ansiedade. Então, se você quiser aprender a meditar, tem uma comunidade gratuita no WhatsApp, onde eu coloquei uma aula muito especial de meditação com uma técnica super simples, acessível para todos, toda explicadinha, tirando todas as dúvidas. E essa aula é gratuita, é só você entrar na comunidade. E a outra possibilidade é você fazer as aulas de yoga e de meditação que eu tenho curso, tenho aulas particulares, tem a leitura do mapa, inclusive, que você pode fazer, a mentoria. Na mentoria, eu não só leio o mapa, como ajudo você ensino você a meditar também e trago todos os saberes do yoga para você aprender a se tornar independente na autorregulação emocional, para você tomar suas decisões com clareza. Tudo isso você pode fazer, né? E se você quiser aprender, saber mais a respeito, é só você entrar em contato comigo aqui, tanto para entrar na comunidade gratuita, quanto para saber a respeito dos serviços que eu ofereço, ok? Então vamos lá agora. Traz a tua atenção no corpo, na respiração. Inspira, exala, inspira, exala. Om Bhurvubhuva Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodayate. Quem mais poderia ser senão ele? E ainda com ela no fundo. Shiva é o deus da morte e da transformação. O deus do yoga, o grande meditador. Mahadeva Shambho, o grande deus da alegria. Aquela alegria que nós acessamos quando nós silenciamos. Ele é a fonte do conhecimento que chega aqui para nós. Enquanto Saraswati é a própria sabedoria, para que a gente acesse essa sabedoria, a gente precisa se conectar com essa força de Shiva, que é a força do silêncio, da meditação. É através do silêncio e da meditação que os sábios, os nossos ancestrais, receberam o conhecimento do yoga. Por isso é dito que Shiva é o primeiro professor de yoga, que foi o conhecimento transmitido através da prática. Aqueles sábios inspirados, sentados em silêncio, em meditação, recebendo da própria fonte. E esse conhecimento está disponível a todos que se dispõem a se sentar, a silenciar, a observar propriamente, limpar, purificar, observar propriamente sem julgamento. Essa é uma das grandes chaves para a gente se curar. Quando a gente julga a nossa história, quando a gente julga as pessoas que fazem parte da nossa história, quando a gente se julga, a gente não desapega, porque
Aquele julgamento fica reverberando na nossa mente, nos mantendo em um estado de ansiedade, de preocupação. Mas quando a gente desapega de tudo que a gente sabe sobre certo e errado, dos nossos conceitos morais, moralistas muitas vezes, dos nossos preconceitos, das nossas certezas, para simplesmente aceitar aquilo que é. Então Shiva fala com a gente e nos dá o caminho da cura. A gente acessa dentro de nós a capacidade do desapego, de deixar ir aquilo que não é para nós, para acessar uma versão mais luminosa da gente. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Namah Shivaya, Om Namah Namah Shivaya, Hara Hara Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Hara Hara Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Om Namah Namah Shivaya, Om Namah Namah Shivaya. Toma mais uma inspiração. Sente o seu corpo, as sensações. Direciona a sua atenção para a pontinha do seu nariz e observa o fluxo da respiração. Esse é o ritmo da vida. Na imagem de Shiva é representado pelo Damaru, aquele instrumento com o qual ele toca o ritmo do universo. Essa vida que se manifesta aí em você, através da sua respiração, se contraindo e se expandindo. E o segredo da cura é justamente aceitar esse fluxo, observar ele sem julgamento, sem apego, sem aversão. Quando você observa o fluxo da vida dessa maneira, sem se apegar e sem repudiar, aí você se liberta do medo da morte, não só da morte física, mas da morte de tudo aquilo que não é para ser mais, das suas velhas versões, das suas mágoas, das suas dores, do seu rancor, da sua raiva, do seu ódio, todos esses sentimentos que aprisionam e impedem de viver no fluxo do amor, no fluxo do Dharma. Toma mais uma inspiração e exala, liberando todas essas energias que você não precisa mais. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Namah Shivaya, Om Namah Namah Shivaya, Hara Hara Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Hara Hara Mahadeva
Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho. Om Namaha Namaha Shivaya. Om Namaha Namaha Shivaya. Toma mais uma inspiração, traz suas mãos em frente ao peito, faz seus agradecimentos, agradece por toda a sua história, por toda a sua vida, por todas as suas experiências, mesmo aquelas que você não deseja mais na sua vida, que já cumpriram o seu papel, que não foram agradáveis, que foram dolorosas. Todas elas ajudaram a moldar você, trouxeram ensinamentos para você que você ou já usou ou vai usar em algum momento da sua vida. Então, celebra com a alegria de Shiva essas experiências e deixa aí, com gratidão. Permanece mais um instantinho em silêncio, sentindo o fluxo dessa energia nas palmas das suas mãos. Para a gente finalizar, vamos juntos cantar o mantra pela paz. Inspira. Shanti, 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 Hari Om. Namastê, uma ótima semana para vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.